agradecendo a toda a espiritualidade que nos ampara neste momento, pedindo para todos que estão nas suas casas, se puderem, sentem-se, se acalme, se tranquilize, respire, sentindo o ar sair pelas narinas, sair e entrar, e até o abdômen, deixando relaxar, sentindo-se amparado, pedindo a Deus sabedoria. Neste momento, sinta a energia, sinta o amparo. Lembre-se, acordem para a vida, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os amigos, para tudo que leva a vida e principalmente acordar para Deus. Deus é a força suprema que nos mantém de pé. Vamos acordar para Deus e acreditar que Ele não desampara. Pode ter certeza. Acreditem. Amanhã é sempre um novo dia. E depois da tempestade, sempre vem a calmaria, a bonança. Vamos confiar, acreditar, esperar, orando sempre e vigiando, pedindo neste momento, não só por nós ou por nossa família, é por todo, é o todo. Nesse momento eu não existe, e sim nós. Ok? Brasil, terra de bênção, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é vossa gente, buscando resgatar um passado cheio de erro, presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. O Brasil, pátria amada do nosso coração. O Brasil, pátria amada do nosso coração. E pedindo ao Pai de bondade, cheio de misericórdia, não só pelo Brasil, mas por todas as nações, por toda a gente. Damos por iniciado a reunião da noite, os estudos do Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. A gente vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, nós estamos falando sobre sede perfeitos. Falamos sobre
quais são as características que podem nos levar a essa compreensão e essa vivência da vida espiritual. Então a gente leu semana passada, falou sobre as características, né, para desenvolver esse nível de perfeição espiritual em nós, para que a gente possa estar em sintonia sempre na mesma frequência do Criador. E aí Jesus coloca que para que a gente possa ter as características, ele aponta as características de perfeição, as características que vão nos levar a uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de enxergar ela, uma nova maneira de se viver ela, né? A nossa vida, a nossa existência, uma nova forma de se comportar, de se sentir, essa realidade. E aí então Jesus coloca que amar aos vossos inimigos, fazer ao bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, né? E que vos caluniam. Quer dizer, isso aqui que ele coloca é dar a Deus o que é de Deus, é a justiça divina, é a lei divina. Jesus diz que dai a César o que é de César, a respeito das leis, mas ele diz também que além de dar a César o que é de César, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus, porque as leis de Deus, elas são soberanas. Então amar o inimigo é você ter compaixão por ele, é você orar por ele, é você dar a outra face, né? Até que um dia a vida te coloque ele novamente na sua trajetória. E orar por aqueles que nos odeiam é a melhor forma de nos livrarmos do sentimento do ódio. Porque aquele que nos odeia, ele dá aquilo que realmente tem no coração. E se nós dermos ódio e raiva, nós nos ligamos aos nossos ofensores, nos aprisionamos a ele. Então, é a lei divina, é viver a lei divina, é ter a compreensão da lei divina. Então, amar, perdoar, ser manso, ser pacífico, ser compreensivo, ser tolerante, isso é a vivência das leis divinas para que a gente consiga realmente dar a Deus o que é de Deus. E aí a gente vai para um outro tópico agora, né? Eu não vou comentar mais sobre as características da perfeição, os caracteres, mas eu vou ler sobre o homem de bem. E aí, quando a gente começa a ler esse texto, e a gente vê o quanto que nós estamos longe de sermos realmente o homem de bem, a mulher de bem, né? Mas é um exercício. Isso não pode fazer com que a gente se desanime, mas ele vai falar realmente as características de um homem de bem. E aí ele começa assim no texto, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, para a gente poder entender, ele coloca que o homem de bem é aquele que pratica numa única lei, porque Kardec coloca numa única lei a lei de justiça, amor e caridade. É numa única lei, justiça, amor e caridade. E aí nós não estamos falando da justiça dos homens, nós estamos falando da justiça divina. Da justiça divina. E nós não estamos falando do amor egoísta, do amor conivente, nós estamos falando de um amor que tolera, que ama, independente se divergem com as minhas opiniões, se diverge com a minha crença, se diverge com a minha ideologia política. Nós estamos falando de um amor incondicional, um amor universal, um amor que acolhe e consola. É esse amor que nós estamos falando. E nós estamos falando da caridade. Nós não estamos falando de uma caridade que é realizada dentro das religiões, no sentido, eu faço a caridade para os meus irmãos, no qual possuem a mesma crença que eu possuo. Nós estamos falando de uma caridade
que vai além dos tijolos materiais dos templos religiosos, uma caridade acolhedora, uma caridade sutil, uma caridade que não impõe a sua religião, não impõe a sua verdade, não impõe a sua ideologia. Nós estamos falando de uma caridade que vem com esse amor incondicional, que vem com a justiça de Deus. Então é disso que nós estamos falando. Então esqueçam as religiões, esqueçam as seitas e vamos voltar ao amor, vamos voltar à caridade, vamos voltar à justiça de Deus, vamos voltar àquilo que realmente é verdadeiro e real, né? Que as religiões teriam por intuito ensinar isso verdadeiramente aos homens. A religião poderia ser um caminho, ou é um caminho que possa nos ensinar realmente a vivência e a compreensão das leis divinas. Então ele está falando desse homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Aí ele diz assim, desse homem de bem. Esse homem de bem se interroga a consciência sobre seus atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que fizesse para com ele. Olha só, nós estamos falando, ele fala assim, de um indivíduo que interroga a sua consciência todos os dias, que é o que está nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que Santo Agostinho nos dá a receita do conheça-te a ti mesmo, que ele nos dá a receita de todos os dias, no final da nossa tarde, interrogarmos a nossa consciência, se nós fizemos todo o bem possível, se realmente nós negligenciamos, né, e poderíamos ter ajudado, se nós erramos e temos a condição de pedir perdão. Quer dizer, esse é o homem de bem. O homem de bem é esse. É o homem que se desconstrói todos os dias, ele se interroga todos os dias, ele desconstrói a verdade dele, se realmente é verdade, né? Ele trava um diálogo interno para com ele. Esse é o homem de bem, é o homem que procura o autoconhecimento, é um homem que quer adquirir a autoconsciência, é um homem que quer despertar em si os caracteres da perfeição, né? Que é a bondade, que é a caridade, que é a justiça, se realmente ele está fazendo bem ou ele está sendo conivente, né? Conivente a uma situação, né? Conivente a uma realidade, se realmente ele está sendo sincero, fiel aos pensamentos dele, fiel aos sentimentos dele, fiel à conduta dele, né? Isso é o homem de bem. É o homem que busca essa autoanálise todos os dias da vida dele. E é o que nós temos que fazer, né? Nós estamos longe realmente de sermos um homem de bem. Isso é verdade. Mas a gente precisa se interrogar. A gente precisa começar a despertar esses exercícios, né? Essas ferramentas de uma autoanálise, de uma autointerrogação, despertando o autoconhecimento, despertando essa autoconsciência, porque é na nossa consciência que se encontra a voz de Deus, para a gente poder estar de acordo com as leis divinas. Será que realmente eu estou de acordo com as leis divinas? Né? E isso é o mais importante, é estar de acordo com as leis divinas. Por quê? Porque as leis de Césares, as leis dos homens, elas são falhas, elas têm brechas, né? Elas são injustas, e realmente nos levam a uma porta larga, nos levam a uma certa comodidade, nos levam a uma certa conveniência, né? E as leis de Deus não, as leis de Deus elas são estreitas, ela faz com que a gente se analise, se interrogue, veja, reveja, quer dizer, é algo muito profundo em nós, né?
Então isso é o homem de bem. Já começa aí. Primeiro, vive o amor, vive a justiça, o amor e a caridade. Depois, interroga a consciência se realmente fez todo bem, se perdoou, né? Se realmente está no caminho certo, trava um diálogo consigo próprio, desperta a humildade, reconhece o erro, se humilha no sentido, humilha o orgulho, o ego, para exaltar realmente a simplicidade, a gratidão, que é tão importante, sermos gratos, a humildade, sentimento que nos aproxima de Deus sempre, né? Então, isso é muito importante, isso é uma reforma íntima, o que ele está falando para nós aqui é uma transformação íntima, né? Ele está dizendo, olha, o homem de bem é um indivíduo que não tem medo do seu interior, não tem medo do seu coração, não tem medo de se desconstruir e de repente ter humildade, não, eu estou errado nesse ponto, preciso pedir perdão. Não é isso? Esse é o homem de bem. Porque nós somos falhos, nós não nascemos prontos e acabados, nós estamos descobrindo os nossos potenciais espirituais através do uso do nosso livre-arbítrio, através das nossas experiências, através das nossas atividades, daquilo que nós passamos perante a vida. Então nós estamos nos autodescobrindo e construindo realmente alicerce verdadeiro para as características desse homem de bem. Mas nós estamos num processo de reforma, de transformação, de mudança, de autodescobrimento, de autoconhecimento. Então, a gente precisa ter toda essa flexibilidade que nos ensinou Jesus através do amor. Se ame, se perdoe, se tolere, seja paciencioso com você, para você fazer tudo isso também com as pessoas, com as dificuldades e aflições da vida. É assim que vai funcionar, não é? Então, nós precisamos ter tranquilidade, nós não nascemos prontos e acabados, nós estamos nos autodescobrindo sempre. Quer falar alguma coisa, Socorro? A gente vai exercitando a fé, né? E vendo aonde erramos e tentando consertar. Porque Deus, ele é tão bom que ele dá uma segunda chance, sempre. Agora, se a gente não assumir que estamos errados, não reconhecer e continuar no erro, aí se torna bem difícil. Aí, desde o momento que a gente tem o conhecimento que erramos e continuamos, porque estamos na carne, somos bem pequeno ainda e muito pequeno para ter esse conhecimento do homem de bem. Sabemos que estamos bem longe, mas estamos em construção. Perfeito, estamos em construção, estamos caminhando para isso. Vamos lá, Márcio. Tem alguma pergunta? Uma pergunta do Tabson. Como ser bom se às vezes nós somos passados para trás por ser corretos e de bom coração? Olha só, cada um perante as suas obras sempre, né? As pessoas me questionam muito, mas eu faço a caridade, tento ser bom, mas a gente tem que entender que nós não estamos fazendo isso por troca, isso tem que ser por essência da nossa alma, né? Não é ser bom para ser conivente ou conveniente à situação, mas é ser bom por natureza, isso é o mais importante. Eu sempre comento uma história do monge e do escorpião, né? E vale a pena eu repetir essa história, porque isso demonstra bem qual é a natureza que nós queremos seguir, não é? Tinha um monge com seus discípulos, estavam passando perto de um rio, e o monge viu um escorpião no rio, se afogando, quer dizer, lutando contra as correntezas d'água ali, e por compaixão, aquele monge saiu de perto dos seus discípulos e foi pegando o escorpião, né? Foi pegar o escorpião, tirar o escorpião da água, e conforme ele punha a mão, o escorpião ia lá e picava ele pegava, sacudia e o escorpião caía na água de novo, e ele fez isso várias vezes, e os discípulos ficaram observando, dizendo, mas o mestre está louco, ele não viu que o escorpião
ele está tentando salvar o escorpião, e o escorpião vai lá e pica a mão do mestre, enfim. E aí tem uma hora que o monge consegue tirar lá o escorpião, e os discípulos questionam o mestre, mas mestre, me diz uma coisa, o senhor foi lá, colocou a mão lá no escorpião, o senhor tentava tirar, ele picava, quer dizer, o senhor não percebeu que realmente ele, né, ele estava ali agredindo, lhe ferindo, agindo com violência para com você, né? E mesmo assim o senhor tentando tirar ele da água, quer dizer, nós não entendemos isso, né? Como que pode? E aí o mestre, o monge disse a eles, olha, a natureza do escorpião é essa, é a natureza de ser agressivo e de ser violento, mas a minha natureza é ser bom. A minha natureza, a minha essência é ser bom, né? Então, o que ele quer dizer? Eu não estou fazendo por troca, e é aquilo que Jesus nos lembrou, que a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda, não é? E vice-versa. Porque ser bom é da nossa característica, é da nossa essência. Nós somos seres espirituais criados por um Deus que é misericordioso e bondoso. Então nós temos isso, na nossa essência nós temos. Agora, compete a cada um de nós burilar isso, despertar, descobrir, como a Socorro colocou, construir. Agora, a melhor resposta mesmo para a violência é sempre o amor, porque cada um dá o que tem no coração, né? Cada um dá o que possui no coração. E a justiça divina, a lei divina, ela fala sobre o amor. Então nós temos que ofertar o amor, essa é a melhor resposta. E nós temos um exemplo que é Jesus, nós temos um exemplo do Mestre, dando a Deus o que é de Deus, perdoando os seus algozes, perdoando os amigos que o traíram, que o negaram, e mesmo assim ele continuou na sua essência de bondade, misericórdia, e ofertando consolo e amparo, nos dizendo, é essa natureza que vocês precisam construir. Por quê? Essa natureza é de vocês, é nossa, né? A César o que é de César, perfeito. Então, é da nossa natureza, né? E aí, é bom, nós temos que continuar sendo bons, mas por essência, porque vale a pena ser gentil, vale a pena ser amoroso. O Chico tem uma frase muito divina, eu sempre comento aqui, gosto muito dessa frase, e é mais ou menos assim, ele diz assim que o bem que você faz, a caridade que você faz de forma despretensiosa e sem intenções, ela será seu advogado em qualquer ocasião de sua vida, em qualquer realidade que você possa estar nesse universo. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é muito forte, gente, o amor é poderoso, o amor é uma força poderosa. E quem ama nunca fica de mão abanando. Agora, quem odeia fica, porque os amigos se afastam, todos se afastam. Quem é que suporta alguém que é rançoso, desequilibrado, que só reclama, que só odeia? Por que as pessoas queriam estar perto de Chico Xavier? Por que as pessoas odiavam Jesus? Porque Jesus exalava o perfume do amor, porque o Chico exalava o perfume do amor. O Chico passou poucas e boas, mas tinha sempre bons amigos para socorrer. A gente passa poucas e boas, mas quando a gente ama, quando a gente serve, quando a gente encontra em nós motivos para continuar acreditando e amando, a gente nunca fica de mãos abanando e sozinho. Perfeito, nunca, nunca, nunca e nunca. E a mão que oferece flores sempre fica o perfume. Perfeito. E como conseguir essa humildade em um mundo que nos cobra tanto? Como? Como conseguir essa humildade no mundo que cobra tanto a gente? Olha só, tem essa frasinha aqui, né? Questão 919, conheça-te a ti mesmo. É muito importante o autoconhecimento, é muito importante uma reflexão. Fazer uma reflexão dos seus sentimentos, de quem é você, compreender, entender suas limitações, despertar a sua espiritualidade, buscar a sua espiritualidade, buscar o seu autoconhecimento, saber das suas limitações, saber conhecer também suas virtudes.
e entrar em sintonia com esse Criador através dos nossos anjos de guarda, porque isso é um exercício, isso é um trabalho árduo, né? Quando a gente está falando de autoconhecimento, isso não é uma coisa do dia para a noite, isso é um processo realmente de se analisar todos os dias, fazer um exame de consciência, aonde errou, aonde acertou, o que poderia fazer de melhor, se fez realmente para o próximo aquilo que você gostaria de fazer, de que fosse feito para com você, né? Agora, a gente vive por viver. Na verdade, isso que acontece. A gente entra nesse turbilhão de rotina, de cotidiano, e não dá o devido tempo que a gente precisa buscar o nosso pão espiritual. Com justificativas dizendo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo. Quer dizer, claro, a gente não, quando não é interessante para nós, a gente realmente não acha tempo. Mas quando é interessante para nós, dizendo, até para preservar nossa saúde mental, porque na verdade autoconhecimento, eu não estou falando de religião, esqueçam religião, estou falando de espiritualidade, estou falando de autoconhecimento, que pode se encontrar nas religiões, como também pode se encontrar em qualquer outros caminhos. Mas quando a gente busca esse tempo para nós, de reflexão, de meditação, de autoanálise, você está cultivando em você saúde mental. É ter saúde mental, é ter saúde emocional, é saber dizer não, né? É saber sair desse padrão, dessas exigências que a sociedade criou, que o mundo criou, né? Então a gente precisa ser o que somos realmente, e para sermos o que somos realmente, precisa ter uma dose cavalar de amor próprio. Eu preciso me amar, eu preciso dizer, quero ter qualidade de vida, isso não me serve mais. Agora, enquanto as pessoas tiverem ilusão, né, de sucesso, somente sucesso material, né, somente a busca das questões profissionais, somente o entretenimento, o egoísmo, é óbvio, né, ela não está construindo nada disso nela, ela só está construindo nela, nos sentimentos e na casa mental dela, apego, ilusões, ego, orgulho, vaidade, soberba, falta de autoconhecimento, não se conhece, né? Pensa somente nos tesouros materiais. Enfim, é óbvio que você vai pagar um preço muito caro por isso. Agora, feliz daquele que busca o autoconhecimento, feliz daquele que diz, não, eu não quero entrar nessa roda do mundo, não preciso entrar, viu, pessoal? Não precisa mesmo entrar. Agora, para isso, a gente precisa quebrar algumas crenças interiores dentro de nós. A gente está muito preso que sucesso realmente é o dinheiro, a gente entra numa competitividade acirrada, a gente passa a ser extremamente egoísta, presunçoso e acaba sofrendo um alto preço por causa disso, né? O que Jesus veio nos trazer, ele veio nos trazer um modo diferente de viver a vida, de enxergar a vida, que é os caracteres do homem de bem, né? Levar a vida com mais leveza, com mais sobriedade, com mais alegria, com mais singeleza, com mais simplicidade, saber degustar a vida, saber ter olhos para enxergar que a vida pode ser muito prazerosa, sem precisar ter muito para se viver bem, para se ter prazer sobre a vida, né? Então, é a busca do autoconhecimento sempre. Uma pessoa perguntando aqui no Facebook, um bom começo para essa mudança, por exemplo, seria o Evangelho em casa? O Evangelho segundo o Espiritismo é um ótimo livro, né? É um livro meu de cabeceira, é um livro que eu encontro respostas para tudo, porque é um livro que mexe com o nosso eu, mexe muito com o nosso eu, mexe muito, responde todas as perguntas, muito. Você tem dúvida, faz uma prece, abre o livro, abre uma página, mas assim, tenha olhos para ver realmente aquilo lá. E a leitura do Evangelho é fantástico, é uma psicologia que Jesus trouxe,
que ainda precisa ser muito, muito bem analisada e é muito atual e vai continuar sendo atual. Vão se passar séculos e milênios e aquilo que Jesus trouxe é extremamente atual, sempre. Então, eu não conheço um livro que possa nos aprofundar tanto no nosso eu, nos nossos sentimentos, na nossa fé, no despertar da nossa espiritualidade, como o Evangelho segundo o Espiritismo, de se fazer uma leitura, de se fazer um estudo, de se fazer um Evangelho no lar, né? De você fazer uma reflexão sobre aquilo que você está lendo, e se não conseguiu entender, peça a Jesus, peça aos bons espíritos que te esclareça, que te ajude na compreensão das questões espirituais, das tuas questões espirituais, das tuas interrogações internas. Pede aos bons espíritos que te ajude, que você consiga mapear, né, o seu mundo interior, o seu coração. Isso é muito importante. Geralmente, eu pergunto o seguinte: Senhor, o que queres falar comigo? E o que eu abri, eu tenho que encarar. Porque não é para o outro. Eu perguntei. É aquilo que está ali. Então, através do que ele vai falar comigo, eu vou mudar o que está errado, ver o que eu estou fazendo de errado. Ah, mas isso era para o fulano, não é para mim. Não, é para mim. Eu pedi. Perfeito. E essa realidade atual que a gente está passando, não do vírus em si, mas a realidade das pessoas, é mais falta de amor e espiritualidade no coração? Muito mais, nossa, muito mais. Dalai Lama diz, né, o próprio Dalai Lama budista, ele fala que nos tempos atuais ele vê muito mais a necessidade de se falar sobre espiritualidade do que religião. Então, mais do que nunca é necessário se amar, principalmente nos momentos atuais que a gente está vivendo, de ódio, de violência, de uma série de coisas, né? Hoje se faz pleno a questão de se ter amor. Porque amor traz paz, o amor traz equilíbrio, o amor nos protege, nos previne, o amor nos gera autoconhecimento, dizendo, não, isso aqui já não é mais para mim, não quero passar por isso, não quero entrar nessa briga, não quero entrar nessa discussão. Quer dizer, o amor é o ouro do sábio, é o tesouro do sábio, o amor, né? O sábio, você já viu um indivíduo sábio entrar em discussão infrutífera? Não entra em discussão infrutífera, não promove discórdia, não promove intriga, fofoca, não se alimenta através do ego. Quer dizer, né, ele sabe o valor do tempo da vida dele, ele sabe o valor do silêncio, o quanto o silêncio é precioso, né? E ele gasta energia naquilo que é precioso, naquilo que é nobre, naquilo que edifica o bem, aquilo que vale a pena. Perfeito, né? Agora, quem não se ama é tolo, né? O tolo odeia, o tolo é um ignorante, o tolo é um ingrato, o tolo é violento, porque não se conhece. Ele não sabe a preciosidade do tempo da vida dele, jogando fora em tolices, em brigas infrutíferas, quer dizer, em discórdia, em uma série de coisas que não vale a pena, e que não vale a pena. E tudo aquilo que nos tira de amar, tudo aquilo que nos tira de servir, tudo aquilo que nos tira que possa nos mostrar um caminho edificante de luz, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, não perca tempo em discórdia, brigando em rede social, em discordando, brigando, batendo boca, enfim, não vale a pena. Isso o irmão Benedito uma vez disse para mim, o mesmo tempo que eu tinha para ficar vendo notícias ruins, ou ficar batendo boca com as pessoas, seja por religião, política, isso, é a mesma energia que ele comentou comigo, que eu poderia estar empregando na minha melhora, lendo bons livros, tendo boas conversas edificantes, mudando minha casa mental, porque assim, ele falava assim, olha, você é dono da sua casa mental, a partir do momento que você permite que alguém entre na sua casa mental com os pés sujos, que significa o que isso? Né? Notícias ruins, violência, brigas, seja por religião ou política, né? Coisas banais, infrutíferas,
eu vou estar perturbando, eu vou estar me perturbando. Então não vale a pena. Não vale a pena. Tá? E quando eu passei a fazer isso, minha vida tomou um outro rumo. Até porque se as pessoas me acompanharam na rede social, vocês não vão ver lá nada de política, nada de briga de religião. Muito pouco eu interajo na questão da rede social. Gosto de ver a rede social, mas muito pouco. Nada de futebol, também não brigo por causa de futebol, menos ainda. Né? E assim vivo muito bem. Né? Eu acho que a cabeça da gente fica mais arejada, mais leve. Eu vou dizer uma coisa a vocês, já basta as minhas tempestades internas, eu tenho muitas, eu não quero fazer com que elas aumentem dentro de mim, eu preciso acalmar essas tempestades internas dentro de mim, os leões que eu tenho dentro de mim, que cada um tem. Agora, eu vou ficar alimentando esses leões com coisa ruim? Lembra a história do índio, né? Do sábio índio, que ele diz lá ao jovem índio, né? Ele diz assim: meu filho, dentro de nós há 2 lobos. Não é isso mais ou menos a história? Dentro de nós há 2 lobos. Né? E aí ele disse, você tem um lobo bom e um lobo ruim. E aí o menino comentou, e qual que ganha? Qual desses lobos ganha? E ele diz assim, aquele que você alimentar mais. É isso aí. Se a gente fica se alimentando de coisas ruins, a gente tem que se afastar de discussão, pessoal, de intriga, tem que se afastar. Emprega seu tempo, que é precioso, porque o tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápida, né? E a gente sente isso, que passa muito rápido, tudo muito rápido. Emprega em coisas boas, boas conversas, coisa que edifica o bem. Não coloca na tua cabeça que é tua casa mental, que é tua casa. Não coloca na tua cabeça coisas ruins, porque senão isso vai fazer com que você fique se alimentando de coisas ruins, de ódio, de medo, de ansiedade, uma série de coisas, né? E você vai adoecer, você vai enlouquecer, você vai perder o equilíbrio, você vai perder a paz, enfim. E aí é o que ocorre com as pessoas. E quando o homem de bem, ele já se encontra pleno, ele consegue ter a finalidade para contar nas mãos quais são seus amigos sinceros? Com certeza, né? Com certeza, quando ele se encontra pleno, e olha, vou dizer, o que é essa palavra pleno? Plenitude. Pleno é estar cheio de si próprio, de você, dos seus sentimentos, daquilo que você desenvolveu. O Chico, a irmã Teresa, exatamente. Plenitude. Jesus foi o ápice disso. Né? Você estar pleno do seu amor, do amor que você dá às pessoas, desse amor que você se nutre, das coisas que você fala, quer dizer, isso deixa a gente muito mais tranquilo, muito mais confiante, porque cria menos expectativa, e se frustra bem menos com as pessoas, ou quase nada. Foi o que disseram uma vez para Mahatma Gandhi, se ele já tinha perdoado alguém. Ele disse assim, nunca perdoei ninguém. Aí ele disse assim, como você nunca perdoou ninguém? Você que fala sobre espiritualidade, você que fala sobre a não violência, sobre paz, como você nunca perdoou ninguém? E aí a resposta dele disse, eu nunca perdoei a ninguém, porque eu nunca me ofendi. Como é que você faz para não se ofender? Você precisa estar pleno, você precisa ter um autoconhecimento muito, muito profundo disso. Porque ele sabia, Mahatma Gandhi, que cada um dava o que podia, por isso que ele não se ofendia. Porque, na verdade, não se enganem, meus irmãos, aquele que odeia é porque se odeia por dentro, isso é uma grande verdade. Aquele que é raivoso é porque é raivoso por dentro, aquele que é violento é porque é violento com ele próprio. A gente só dá o que o coração está cheio, é o que diz Jesus. Agora, quando você se envolve no amor, começa a se alimentar do amor, você diz o seguinte, por que eu vou ficar combatendo ódio com ódio se eu posso dar amor, se eu posso dar silêncio, se eu posso dar oração? Quer dizer, isso não me pertence, pertence à pessoa que está querendo me oferecer. Agora, se eu achar que me pertence, é porque eu também estou na mesma sintonia. E aí é a fala do Mahatma Gandhi. Eu não perdoei porque nunca me senti ofendido. Então não precisei usar do subterfúgio do perdão, porque eu compreendia
o que cada um podia dar, né? Olha, se ele me dá a violência, é a natureza dele. Enfim, é ele que vai ter que responder com ele próprio, com a consciência dele, não sou eu. Não sou eu. E é assim que funciona. Gente, isso é autoconhecimento, sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual não é ilusão, não, e nem utopia. É ter inteligência espiritual, aliado com inteligência emocional, para você saber lidar, se conhecer, saber se posicionar da melhor maneira possível, sem se desequilibrar, sem se ofender, sem se agredir e nem agredir ao próximo, ser saudável. Tem um comentário aqui, acho que hoje nós estamos mais preocupados em estarmos no templo do que sermos os templos. Perfeito. Perfeito. Isso resume tudo que eu falei. Tudo que eu falei se resumiu em duas palavras. Ótimo. Isso é sabedoria. Essa é a sabedoria, né? A gente tem que ser o templo vivo, né? Nós somos esse templo vivo em nós. Nós temos que dar o testemunho, não é para os outros, é para nós, o quanto nós estamos nos tornando melhores. Perfeito. Resumiu tudo em 2 palavras. Isso é sabedoria. Perfeito. Vamos tocar adiante, então. Viver no mundo sem ser do mundo. É isso aí. Bom, vamos falar sobre o homem de bem. Aí ele diz assim, ó, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão. E se submete em todas as coisas à sua vontade. Olha só, gente, olha como isso é profundo. Olha como isso é profundo, né? Você tentar entender a sabedoria de Deus, tentar entender a justiça de Deus, isso requer em nós uma boa vontade de entrar em conexão com o Pai que está em nós. Isso requer um exercício diário para eu entender que quem governa esse universo é misericordioso, é justo, ele sabe o que é melhor para nós, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos, sabe por quê? Porque nós estamos nos autodescobrindo, nós somos espíritos imperfeitos, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos parar de brigar com a vida e fazer da nossa vida algo melhor, dentro de nós algo melhor, para poder entender o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nos oferecer. Porque aí a gente começa a entender que as experiências dolorosas da vida, as experiências difíceis, a gente passa a entender que não é um castigo. Ao contrário, Deus está conosco para que a gente possa desenvolver os nossos talentos espirituais, que a gente possa desenvolver as emoções nobres, a capacidade de raciocinar, de ter fé, de buscar a nossa espiritualidade. Então não há um Deus de temor, não há um Deus de castigo, há um Deus justo, há um Deus que nos ama, há um Deus misericordioso. Esqueçam esse Deus, esse Deus das religiões, que as religiões nos colocam. O Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus de temor, o Deus isso, o Deus aquilo, o Deus que dá privilégio, o Deus que condena nas penas eternas. Esse Deus não existe, gente. Esse Deus não existe. A gente tem que crer no Deus que nos ensinou Jesus. Bom é o Pai que está no céu, bom é o Pai. Quando chamam Jesus de bom, mestre, sois bons, ele diz, bom é Pai, é Deus. Deus é bom, é esse Deus que nós temos que crer em nossos corações. Não é o Deus das religiões, porque para estar perto de Deus, a gente não precisa ter religião, a gente precisa ser gentil, a gente precisa ter espiritualidade, a gente precisa ter compaixão, gentileza, isso são caracteres do homem de bem, o homem que confia em Deus, não de uma confiança cega, mas de uma confiança através da razão, do entendimento das leis de Deus. E não como o mistério da fé, confiança plena, e não como o mistério da fé, eu tenho que crer, por quê? Porque é mistério da fé, uma fé cega, ou o Deus de temor que me gera fé cega, não, de forma alguma.
Deus quer ser descoberto, Deus quer ser compreendido, Deus quer ser entendido por nós. É isso que Deus quer que a gente faça, isso para com Ele. Entendam as minhas leis, sintam em seus corações, experimentem elas, através do livre-arbítrio. É desse Deus que nós estamos falando, para a gente gerar uma confiança plena, sincera, transparente, honesta, sólida, firme. Dizer, não, é esse Deus verdadeiro, não das religiões, é o Deus do universo, é o Deus do amor, é esse Deus que a gente consegue ter. E o homem de bem, que busca o conhecimento, além do conhecimento, o autoconhecimento, que busca também o conhecimento espiritual, ele vai tendo entendimento a respeito disso. Então, isso é o que Deus quer de nós. Alguma pergunta? E aí, a gente se submete às vontades de Deus, porque sabe que esse Deus é perfeito. A gente tem uma visão diferente de Deus, a gente sente esse Deus de uma maneira diferente, que é isso que Deus quer, é para isso que Jesus veio nos ensinar, esse Deus de amor, de misericórdia, esse Deus de compaixão, de indulgência, esse Deus que está em todos os lugares, em todas as pessoas, pode se encontrar sim nas religiões, mas também fora das religiões. Existem muitas pessoas que não têm religião, que às vezes são ateus, mas que é um homem de bem, muito mais do que o religioso, muito mais do que o religioso, muito mais do que o religioso, porque ele faz o bem desprovidamente, ele ama desprovidamente, ele ajuda desprovidamente, ele reparte desprovidamente. Então, esse é o homem de bem, é o homem de bem que tem confiança em Deus, que vive suas leis, que procura ser justo como Deus o é, com a sua justiça. Mas não estou falando de uma justiça de castigo, de temor, que isso também não faz parte de Deus. Estou falando de uma justiça de amor, de compaixão, de perdão, de tolerância. Né? Esse homem de bem tem fé no futuro, por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Olha que interessante isso. Esse homem de bem, por desenvolver todos esses sentimentos, desenvolver sua espiritualidade, esses sentimentos, processo de reflexão, de meditação, ele tem a confiança no futuro, porque está tudo certo. Está tudo certo, eu vou fazer a minha parte. Eu não posso mudar ninguém. Né? Eu não consigo mudar ninguém. Mas eu posso mudar a minha forma de ver e de sentir para comigo. Ótimo, já é um pontapé inicial. É isso que Deus quer. Não adianta você fazer justiça com as próprias mãos, não adianta você falar em justiça, não adianta você se indignar, se você não construir isso em você. A mudança que você quer ver lá fora, no mundo, ela começa em você. Dizia Mahatma Gandhi, começa em você, transforma. É isso em você, porque aí você vai entender que está tudo certo. Que está tudo certo. E que todos os caminhos levam a Deus. E que mesmo no ódio, mesmo na guerra, mesmo na discórdia, na intriga, os homens irão entender que mesmo nesse caminho que eles escolheram de dor, de sofrimento, vai se chegar a Deus. Porque uma hora eles vão cansar de sofrer. Uma hora eles vão cansar de dizer, não, eu não quero mais o sofrimento, eu não quero mais essa competição, esse duelo. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero me libertar disso. E é um caminho que vai levar a Deus. Então tem fé no futuro. Por isso que ele coloca os bens espirituais. O que são os bens espirituais? Conquista do coração. A paz que ele adquiriu, que dinheiro nenhum compra. A felicidade que ele adquiriu de estado de espírito, que nenhum dinheiro compra. O amor sincero que ele adquiriu entre pequenos amigos, ou poucos amigos, melhor dizendo. Poucos amigos, mas ele adquiriu um amor sincero, um respeito verdadeiro, uma admiração verdadeira por aqueles amigos. Que ele não troca isso por dinheiro e fama e sucesso nenhum, porque sabe que tudo isso é ilusão.
Então ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Nesse processo de transição que o planeta está passando, aquele que não buscar o bem, qual vai ser o destino? Assim, nós estamos passando, agora nós estamos vivendo transição, né? Transição, o que é? É uma adequação para uma nova realidade, não é isso? Por isso que se fala transição. Nós estamos vivendo a transição de uma realidade antiga para começar a viver uma nova. Então nós estamos sendo convidados a exercitar o bem nessa transição. Né? Vamos exercitar o bem, vamos ser um homem de bem nessa transição. Vamos nos esforçar para sermos um homem de bem. Né? É isso que a transição nos pede. Por quê? Porque todos nós estamos fadados, estamos realmente, é uma fatalidade, a amar. Não tem como fugir disso. Nós estamos fadados a amar, é uma fatalidade. O fim disso tudo é amar. É amar, é amar. Agora, se nós não queremos entender isso e queremos brigar com as leis divinas, porque as leis divinas são imutáveis, e não tem como você brigar, porque chega uma hora que a lei do progresso vem, e é o que está acontecendo agora. Chegou o tempo, agora é o momento. Está afim ou não está afim? Se não tiver afim, meu amigo, você vai ser convidado, então, a conviver numa outra realidade, num mundo inferior ao seu, e lá você vai começar a sua lei do progresso. Porque aqui chegou o tempo marcado por Deus. Aqui chegou. Aqui já basta de violência, chega de ódio. Os homens vão ter que começar, pelo menos, se tolerar uns aos outros. Não está nem pedindo para amar. É se tolerar uns aos outros, é se respeitar uns aos outros para começar a construir esse homem de bem na nossa sociedade. É uma realidade que nós estamos vivendo. Agora, aqueles que não queiram viver isso, ou não estão com a boa vontade de desenvolver isso, vai chegar a espiritualidade e vai dizer, meu amigo, a separação do joio e do trigo, dos bodes das cabras, aqueles que vão ficar à esquerda e aqueles que vão ficar à direita do Pai, enfim, é uma separação que vai ocorrer e você vai recomeçar individualmente, coletivamente, no mundo inferior ao seu. Então, isso é a lei do progresso. Então, nós estamos sendo convidados a amar. É amar. Estamos sendo convidados a nos respeitar, pelo menos isso. Aí ele diz assim, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, olha que importância da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita elas sem murmurar. Sabe por quê? Porque esse homem de bem desenvolveu a sua maturidade espiritual, maturou o seu espírito no amor, criou sabedoria. Então ele não enxerga mais as vicissitudes como sorte, azar, como castigo, como punição. Ao contrário, ele enxerga tudo aquilo uma forma de desenvolver as nossas aptidões, as nossas habilidades. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Não é? É o homem que buscou o conhecimento espiritual, que buscou o autoconhecimento. Então ele tem dignidade no sofrimento. Uma vez eu ouvi isso do Benedito. Ele falou assim, olha, um dia ele falou para mim, você, meu filho, precisa ter dignidade perante o sofrimento. E eu disse assim, mas como que você tem dignidade perante o sofrimento? Como que a gente tem dignidade? Sabe como a gente tem dignidade perante o sofrimento? Compreendendo as leis e vivendo-as no coração. E aí então você vai sofrer com dignidade, com cabeça erguida, porque você vai ter sabedoria de entender que são provas, que são expiações. Então nós temos que ter dignidade na hora das aflições da vida. Mas como que você constrói essa dignidade nas aflições da vida? Maturando o seu espírito de amor, de sabedoria, de autoconhecimento, conhecimento espiritual, orando, criando uma sintonia
verdadeira, sincera, transparente com Deus, com os bons espíritos. É isso que ele me disse. Aí sim você vai parar de reclamar, você vai sair da infantilidade, ele falou para mim. Você vai sair porque a criança reclama. A criança reclama porque ela não tem o desenvolvimento da razão ainda. Por isso que ela murmura, a criança, quando é tirado o brinquedo dela. Ou ela se joga no shopping quando você fala, vou embora. Ou ela não quer sair do brinquedo. Não é isso? Nós somos crianças espirituais porque não desenvolvemos em nós essa dignidade, esse conhecimento, né? Essa sabedoria para lidar com o que acontece em nossas vidas, que são provas, são expiações. Então a gente tira um peso muito grande quando passa a sentir todas essas experiências de uma maneira diferente. Isso é muito importante. Isso é um trabalho árduo que cada um vai ter que fazer em si próprio, né? Com dignidade, né? E aí a gente vai calejando. Ele dizia para mim, aí a gente vai calejando, vai criando casca, né? Aí vai criando aquela casca, vai calejando, e aí vai ficando flexível. Aí você fica flexível, aí você para de murmurar, você para de reclamar, ou se torna menos reclamão, né? E assim passa a lidar melhor com as contrariedades da vida, né? Com as dificuldades da vida. A irmã Dor, perfeito. Não só com esse evento do vírus que está acontecendo agora, mas assim, com todos esses, vamos falar assim, grandes eventos, guerras, qual seria o objetivo da espiritualidade com essas pandemias? Primeiro a gente tem que entender assim, eu sempre comento isso, tem uma frase do irmão Benedito que ele diz assim, mesmo nos erros dos homens, Deus acerta. O que isso significa? O que a gente pode entender a respeito disso? Nós vivemos num mundo de provas e expiações que são escolhas nossas. A gente escolhe segundo a capacidade evolutiva do nosso eu. Não é assim que funciona? Individualmente e coletivamente. Então, pandemias, guerras, tudo que ocorre no planeta, nada provém da espiritualidade, ao contrário, o que provém da espiritualidade é ame, perdoe, tolere, ore, partilhe, compartilhe, sirva, né? Isso vem da espiritualidade. O que não provém da espiritualidade são essas desavenças criadas por nós. Então, por exemplo, essa pandemia, segundo o irmão Benedito, criada por nós. E a espiritualidade permitiu, como uma expiação coletiva da humanidade, né? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? O que nós estamos fazendo com o equilíbrio do nosso planeta, né? Com os reinos do nosso planeta? O que nós estamos fazendo com a nossa própria espécie humana? Como nós estamos nos tratando? Então, a espiritualidade é o seguinte, olha, se é assim que vocês conseguem aprender, vai ser dessa maneira que vocês vão ter que entender. Vocês vão para o cantinho do pensamento, cantinho do castigo, para pensar o que vocês estão fazendo, né? E posso ser sincero, segundo o irmão Benedito, está muito leve ainda, porque é a misericórdia de Deus. Porque se nós ficássemos à mercê das nossas próprias escolhas, pessoal, seria insuportável. Seria insuportável. E aí nós não aguentaríamos, se nós ficássemos à mercê das nossas próprias escolhas coletivas. Seria pior. Só que a espiritualidade sempre põe panos quentes, resolve, ama, inspira, tenta resolver de uma outra maneira que seja menos comprometedora para nós. Só que a gente, pela dureza dos nossos corações e pela nossa teimosia em querer errar, em querer buscar o caminho sempre mais curto, a porta larga, a gente acaba tendo que, coletivamente, tentando resolver da pior maneira possível. Mas, ao mesmo tempo que nós, se soubéssemos a força que nós temos, mas se ao mesmo tempo, se cada indivíduo que está passando agora por essa pandemia, se cada indivíduo, cada família, sentasse e orasse, a realidade seria outra. Completamente diferente. Então só depende de nós, do nosso livre-arbítrio individual e coletivo.
Não depende da espiritualidade, porque a espiritualidade está fazendo a parte deles, eles estão fazendo a parte deles. Agora, compete a gente fazer a nossa, ter a boa vontade, pelo menos o mínimo de fazer a nossa. Se a gente não consegue pagar a fatura do cartão toda, paga o mínimo, né? E é a mesma coisa, a gente tem uma fatura espiritual em nós. Né? Eu estou brincando, viu? Porque a fatura de cartão de crédito, se você deixar de pagar, os juros é altíssimo, né? Mas a espiritualidade não, viu, pessoal? Não é. A espiritualidade diz assim para nós, faz o mínimo. Faz o mínimo, mas faz bem feitinho. Faz o arroz com feijão. Se você fizer o mínimo, o arroz com feijão, o amor cobre multidão de pecados. Será perdoado que muito amor. Faz o mínimo. Faz a tua parte. Não precisa subir o pico do Everest, não precisa ser uma irmã Dulce, não precisa ser um Chico Xavier, não. Faz o mínimo. Faz a fatura do teu cartão espiritual aí. Paga as tuas contas de uma maneira digna. O básico, que começa com você e começa dentro da tua casa. É o mínimo do cartão da fatura, pessoal. É o mínimo que a espiritualidade pede. Né? Agora, se nem o mínimo a gente está pagando, resolvendo, o que se dirá as coisas maiores, né, que a gente precisa realmente resolver. Então, vou ler o último trechinho aqui para a gente poder encerrar. O homem possuído, quer dizer, o homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Faz o bem pelo bem. Não é fazer o bem como moeda de troca. Não existe isso. O bem tem que ser feito de todo o coração, de toda a sinceridade e de toda a boa vontade da nossa parte. Esse é o homem de bem. Agora dizer assim, mas eu frequento o centro, eu dou passe, eu dou cesta básica, faço evangelho no lar, mas me acontece isso, será que a espiritualidade não pode dar um jeito? Me acontece aquilo. Olha, gente, esse não é o intuito. Se você achar que vir a casa espírita, dar cesta básica, participar dos estudos, trabalhar a sua mediunidade, isso é o suficiente, você está enganado. Achar que isso será uma moeda de troca com a espiritualidade, de nos poupar de sofrimento e aflição, você está enganado. Nós temos que fazer o contrário, a gente tem que chegar aqui, nos reabastecermos de conhecimento, fazer uma reflexão, fazer tudo de bom coração, para que a gente possa sair lá fora e lidar com as provas da vida, as expiações da vida. É por isso que nós estamos buscando a casa espírita. Nós não podemos fazer o contrário, nós temos que ser o templo lá fora, como disse aí, eu não sei se foi a nossa irmã ou irmão, mas que disse aí, que nós temos que ser o templo lá fora. Né? E fazer tudo de forma desprovida, despretensiosa. Esse é o homem de bem. E aí sim, o bem tem força. Quando você faz de uma forma sincera, ele tem força. Você nunca estará órfão perante ao Criador. Porque o amor que você realiza de forma completamente sem nenhum interesse, ele tem uma força muito grande. Né? Ele tem essa capacidade, nos momentos que a gente mais necessita, sem cobrar, né? Sem fazer troca, de realmente ter uma porta que nos abre. Então, o homem de bem tem essa capacidade, tem esse entendimento que o amor tem que ser feito de todo o coração. Né? Não é troca, não é pelos tesouros materiais. Porque se você fez isso, pronto, isso já não tem força. Isso já não tem ligação, isso já não tem nada de mérito. Né? Então, é necessário fazer de todo o coração. A gente vai encerrando. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco nessa live, ou nos ouvindo sobre o Evangelho, sobre o homem de bem. Eu sempre peço às pessoas que coloquem lá um copo com água, né? Peguem o seu copinho d'água aí, a gente espera para a gente pedir
aos bons espíritos que possam fluidificar essa água, pedir a eles que coloquem na nossa água o remédio no qual nós precisamos. Então vamos fazer uma oração, vamos pedir a espiritualidade, convido a todos vocês, fechem seus olhos agora nesse exato momento, respirem profundamente, relaxem, sinta seu coração bater, sinta o seu organismo se acalmando, sua pressão sanguínea, o turbilhão de pensamentos vão se acalmando, vão se tranquilizando, respirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca, sem nenhuma pressa, meus irmãos, sem nenhuma pressa. E aí nós rogamos aos bons espíritos que nos assistem, rogamos aos nossos anjos guardiões, que possam colocar na nossa água, segundo as nossas necessidades verdadeiras, aquilo que realmente nós necessitamos. Coloque em nossa água o remédio necessário para restaurar o nosso corpo físico, as nossas emoções, a nossa mente. Mas também rogamos a espiritualidade benfeitora, amiga de todas as horas, que não nos desamparam, que não nos deixam órfãos nunca, porque sempre estão conosco, que nos inspire ao bem, que nos encorajem a enfrentarmos as aflições do nosso mundo interior, as dificuldades no qual nós passamos, sejam essas dificuldades materiais, financeiras, emocionais, ou de ordem espiritual. Nos ampare, nos ajude, nos inspire, nos encoraje, para que possamos ser um novo homem, uma nova mulher, buscando a nossa transformação, buscando o entendimento e a compreensão das nossas existências, da nossa vida. Por que estamos aqui? O que precisamos realmente aprender? O que realmente é verdadeiro, único e exclusivo aos olhos de Deus? Rogamos a espiritualidade benfeitora que se faça morada em nossos corações e que nos encorajem, que tenhamos coragem para plantarmos a esperança, essa esperança que trabalha, que edifica, que vai semeando pouco a pouco, dia após dia, semana após semana, mês a mês, ano a ano, décadas, e que uma hora nós possamos colher os belos frutos do amor, da fé, da confiança. Que essa espiritualidade benfeitora proteja o nosso lar, a nossa casa, os meus familiares, aqueles que eu amo. Que eu possa, meu Deus, com toda a sua força e misericórdia, aprender a amar aqueles que estão ao meu redor, que estão dentro do meu núcleo familiar agora, e que eu preciso perdoar, e que eu preciso exercitar a paciência, a compreensão, a indulgência, a misericórdia, porque a vida agora nos pede, porque todos nós estamos reclusos em nossos lares. Então pedimos aos benfeitores que nos ensine a amar, que nos dê todo o suporte, toda a paciência para amarmos aqueles que nos ferem o coração, porque abençoada é a oportunidade de agora, de estar face a face com inimigos de outrora. Agora temos a oportunidade do resgate, da reabilitação, do aprendizado, de colocar em nossa consciência, em nossos corações, sentimentos que no qual estão em nós, nos desequilibrando, gerando desarmonia, gerando desavença. Agora é a oportunidade da reabilitação, do remédio através do amor e da paciência, mas também rogo aos benfeitores espirituais que levem luz aos hospitais, que inspire aos médicos, todos da área da saúde, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, até mesmo aos nossos irmãos colaboradores da limpeza, que sejam tocados todos de compaixão, de sabedoria, de fé, de esperança,
Que a espiritualidade benfeitora também ampare a todos os doentes neste momento, todos os enfermos, que eles sejam acolhidos com muito amor, que nos corações desses nossos irmãos possa se chegar os bons fluidos salutares, que eles possam encontrar a renovação, a transformação, a fé, a confiança em Deus. Rogo a Deus agora pelo nosso planeta azul, que esse planeta que no qual passa por transformações drásticas, mas preciosas, que Deus estenda a sua misericórdia, como sempre estendeu, mas que possamos sentir essa misericórdia, que possamos sentir o seu amor, que possamos sentir a espiritualidade, que possamos ter forças, encarnados e desencarnados, as mudanças profundas que precisam ser feitas em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos criar uma sociedade justa, um homem de bem, uma mulher de bem, uma sociedade amorosa, que aprenda a servir, que aprenda a amar, que aprenda a compartilhar, menos egoístas. Que Deus esteja conosco e nos proteja abundantemente e que tenhamos uma noite iluminada. E agora peço a nossa irmã Socorro para encerrar os nossos estudos e a nossa prece, a canção da Ave Maria. E aprendendo com o homem de bem a trilhar, a caminhar tranquilo no caminho do bem. Cantamos junto, por favor, pedindo a Maria, nossa mãe, com esta luz azul, como estrelas brilhante que cai neste momento, que ampare a todos aqueles que sofrem, não só no nosso planeta azul, mas em todas as nações. Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do seu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, quem concebeu amor em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Amém.
Desculpe, realmente estou longe de ser a mulher de bem, cantando tudo errado. Boa noite a todos. Gratidão à espiritualidade maior, os mentores dessa casa, e que tenha paciência conosco, ensinando a aprendizagem de ser o homem de bem. Os caminhos que eu mesmo escolhi me geraram as chagas da desilusão, que ficarão feridas abertas no meu coração. Jesus, mestre e amigo, de braços abertos me chamava a oração, acalmando as minhas dores, despertando em minha alma verdadeira emoção. Só o amor nos convida à renovação, tirando o vazio da alma, da eterna insatisfação. A caridade é fonte viva de nossa motivação.